Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão aqui. Manejo, genética, bem-estar animal, além das principais novidades do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos estar conversando com Júnior Fernandes, da raça Senepol, a partir de São Paulo. Mas antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com os especialistas da Scott Consultoria, que toda semana trazem um segmento, um panorama do setor. E quem está conosco hoje é o Felipe Fabbri, falando da Central de Inteligência da Scott Consultoria, diretamente de Bebedouro, São Paulo. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa, A Hora do Boi, e quais são as análises e as notícias que tu tem para a gente essa semana? Olá, Zé. Olá a todos que estão nos acompanhando. O ponto principal que a gente traz é que o mercado segue pressionado, tá? Queria estar trazendo aqui novidades mais animadoras, pensando do lado do pecuarista, mas a gente viu uma entre-safra de boi gordo bem pressionada, até acima daquilo que a gente esperava com relação ao ano de 23. Em São Paulo, nós atingimos a menor cotação desde julho de 2020 para o boi gordo aqui na Praça Balizadora. Tá? Hoje a gente trabalha com uma referência próxima dos R$220 até R$225 para aquele animal 4 dentes. E esse cenário ele tem sido o que tem ditado todas as praças pecuárias praticamente ao redor do Brasil. Tá? O que a gente tem de novidade, tá? De informações que saíram no mercado essa semana? O IBGE divulgou os dados preliminares de abate de bovinos no segundo trimestre de 2023, confirmando a nossa expectativa com relação ao descarte de fêmeas, né? Saíram aí com um incremento de 12% no total de animais abatidos nesse segundo trimestre frente ao primeiro trimestre de 2023 e um aumento de 11% no comparativo trimestre a trimestre, ano a ano. Então, nós vimos aí cerca de 8,25 milhões de cabeças de bois, isso aqui computando também vacas e novilhas e os novilhos dentro da conta, sendo abatidos, e isso explica um pouco do momento que nós estamos vivendo, tá, Zé? A gente teve uma oferta de boiadas muito grande chegando no mercado, a exportação ao longo do primeiro semestre, ela veio mais compassada, até por conta do caso de mal da vaca louca que nós tivemos ali no sul do Pará. Isso acabou impactando um pouco em termos de volume. Então, nós tivemos uma retração de 5% aproximadamente na média do semestre para exportação em termos de volume. Quando a gente fala de preço e faturamento, a queda foi mais brusca. E isso aumentou a disponibilidade de carne bovina no mercado brasileiro. E isso está sendo o grande dilema que as indústrias estão vivendo nesses últimos meses, mesmo com uma diminuição da oferta de boiadas com relação à média Brasil. Os abates do CIF mostram aí uma queda no volume de animais abatidos ali entre junho, julho e agora em agosto também, vem com um volume um pouco mais compassado. As indústrias nos passam isso também, mas a questão da oferta que houve no primeiro semestre, ela tem tido um peso muito grande e uma dificuldade de escoamento tem sido observada, pensando aqui no mercado interno, e também na questão da exportação, seja por questão de preço na exportação, com volumes que ainda estão interessantes, mas na questão de preço, isso tirou aí o pé das indústrias frigoríficas, tem colocado um cenário bem pressionado em termos de arroba do boi gordo. Já imaginávamos que seria um ano difícil, pensando em pecuária, mas está sendo mais difícil do que nós imaginávamos. E hoje, quando nós olhamos para o mercado futuro, claro, é uma tendência, não é uma expectativa de se concretizar, mas quando nós olhamos para o mercado futuro, ou seja, os contratos ali para outubro, que seriam uma referência na B3 para a saída de segundo giro de boiadas, a gente viu um cenário de deságio frente à referência que nós temos hoje. Os contratos ali têm negociado próximo dos R$218, R$220 por arroba. Então, a expectativa do mercado para esse segundo giro é que a oferta ela vai acabar tendo um peso maior do que o próprio incremento de demanda que a gente deve ver nos próximos meses. Cabe agora a gente seguir acompanhando o mercado. Não acredito que a gente veja o mercado tão pressionado ali no outubro, mas esse ano está difícil a gente cravar
qualquer coisa, ou até mesmo falar que, olha, essa é a tendência para o restante do ano. Então, a gente está tendo que ver semana a semana, devagarzinho, como a gente costuma brincar aqui, da mão para a boca as informações que estão chegando para a gente poder tentar analisar um cenário para esse ano de 23. Então, o que dá a imagem, né, que a gente consegue é que vinha numa tendência de baixa cada vez pior. Na semana passada ainda a gente comentou, houve um pequeno aumento, mas pela questão de carne exportada, não para a questão de mercado interno, mas ao mesmo tempo, mesmo com o aumento dessas vendas, o preço continua caindo e a tendência é que permaneça desse jeito. Vamos ter que rezar um pouquinho, talvez com a chegada da primavera, né? Um pouco mais de sol, aumente o ânimo do pessoal e o mercado venha a reagir um pouco mais, né? Exato, Zé. E esse ponto que você comentou de exportação, os dados preliminares de agosto, eles são relativamente animadores em termos de volume. A gente segue aí com um volume exportado bem interessante. A gente está falando aí de quase 83 mil toneladas de carne bovina já enviadas para o mercado externo em cerca de 9 dias. Podemos superar o agosto de 22 em termos de volume, que foi o melhor mês, da nossa história para volumes embarcados, mas o preço para exportação, ele vem desde o começo do ano sendo pressionado, ele está hoje 26% abaixo da referência de um ano atrás, e aí isso acaba tirando o fôlego da indústria compradora, né, pensando nos frigoríficos aqui, para pagar mais, seja para um boi China ou até mesmo para um boi no mercado interno. Por quê? Há esse estoque de carne bovina aqui no mercado, o Dia dos Pais não colaborou para um enxugamento desse estoque, é o relato que nós temos, os preços dos cortes bovinos no atacado de carne com osso caíram no começo dessa semana para todos os cortes, então é um indício de que o atacado está tendo dificuldade em escoar essa carne que está nas câmeras frigoríficas e para os próximos meses isso vai ser um fator determinante com relação ao direcionamento dessa arroba do boi. Mas a sensação que a gente tem é que essa dificuldade, essa sobreoferta que houve, ela deve pesar mais, mesmo num quadro que até nós comentamos na semana passada, num quadro de maior intensidade de demanda nos próximos meses. Então, a oferta esse ano ela deve ter um peso muito mais relevante, mesmo no segundo semestre, que tradicionalmente é um período de menor oferta de carne e maior demanda. Então, esse ano o descarte ele foi muito pesado, pensando em nível Brasil, acompanhando até mesmo a retenção que a gente viu em 2021, que, mais uma vez, foi a maior retenção que nós tivemos na história desde 2003. Então, é um movimento que é relativamente natural e passa muito pelo poder de compra aqui no mercado brasileiro, principalmente agora uma possível retomada de preços na arroba do boi, porque o mercado externo ele já está bem claro para nós o dinamismo que ele deve ter nos próximos meses. Bons volumes, mas com preços menores. E no mercado interno vai depender muito de como a gente vê esse escoamento ditando o ritmo para ter uma possibilidade aí no radar de incrementos na arroba do boi. Bom, notícias sombrias, mas, como dizia o meu pai, vamos continuar tendo esperança e rezando. Felipe, eu agradeço a tua participação na Hora do Boi desta semana e voltamos a conversar na semana que vem. Até lá. Até a próxima, José, e a todos que estamos acompanhando. Um forte abraço. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Como eu falei no início do programa, o nosso entrevistado de hoje é o médico veterinário Júnior Fernandes, criador da raça Senepol, uma raça pouquíssimo conhecida, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com criatório na Fazenda da Grama, em Pirajuí, São Paulo. Júnior Fernandes é médico veterinário formado na Unesp de Jaboticabal, mestre e doutor em reprodução animal. Seja muito bem-vindo ao programa Hora do Boi, Júnior Fernandes. Olá, José Arthur.
Uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar da raça Senepol, uma raça que tem 23 anos de Brasil e vem contribuindo com a pecuária nacional. E já vou deixar uma pitada aí. No seu estado aí, no Rio Grande do Sul, nós da Grama temos clientes, usuários da genética Senepol. Depois a gente pode falar um pouquinho por que dessa utilização do Senepol aí no Sul. Bom, Senepol da Grama com a marca ZT. Qual é a origem desse afixo, ou desse sufixo? Esse afixo, né, o ZT, é um apelido desde a juventude que vem, no caso do meu avô, que tinha uma fábrica de torneiras. Você lembra aqueles filtros de barro? Tinha aquelas torneirinhas que eram feitas de cobre, né? E meu avô tinha uma fabriquinha artesanal dessas torneiras, e depois meu pai o ajudou. E a marca da fazenda nossa, antes do Senepol, nós trabalhávamos com cruzamento industrial, e a nossa marca sempre foi ZT, que é o apelido do meu pai de Zé Torneira. É meu pai que está hoje com 86 anos, está na ativa, e nós que somos de uma família tradicionalmente do agronegócio, né? Nós trabalhamos integralmente, os nossos resultados vêm tanto da agricultura quanto da pecuária, e a partir do ano 2000, quando nós trouxemos o Senepol para o Brasil, a marca ZT que nós usávamos na fazenda também foi incorporada ao gado PO, e já estamos chegando aí a quase 7 mil animais registrados com a nossa marca. A história é bastante interessante, né? Vocês são os primeiros, o primeiro criatório no Brasil, o mais antigo, e foi também o top 3 do ranking, né? Desse ranking 100 taurinos, promovido pela revista, pela AGPEC. Como é que né, num Brasil desse tamanho, em que a grande maioria são as vendas são de raças zebuínas, esse ranking que a gente promove, né, só de raças taurinas, uma raça, eu volto a repetir, talvez pouco conhecida, mas como tu disseste, já com alguns clientes aqui no Rio Grande do Sul, como é que vocês fizeram para chegar a esse top, né, o top 3, né, quer dizer, a terceira raça ou a terceira empresa que mais vendeu touros de aptidão taurina no Brasil inteiro? Bom, isso é fruto de muito trabalho, considerando que o primeiro e o segundo lugar são raças que já estão há muito mais tempo no país. Isso é uma demonstração clara da importância do Senepol no player da cadeia produtiva da pecuária de ciclo mais curto, de ciclo mais eficiente, obviamente sempre levando em consideração as qualidades da raça Nelore, que são incontestáveis, né? Eu sempre digo que a raça-mãe do nosso país é a raça Nelore, e os taurinos vêm para colaborar com essa raça-mãe, sendo o pai dessa nova história. Então, para nós, é muito gratificante, né? Ser o terceiro maior vendedor de taurinos do Brasil nesse ranking. Para isso, duas coisas são fundamentais. Primeiro, a aceitação do mercado. Se o mercado não aceitar esse produto, não tem como você produzir touros nesse volume. Nós estamos falando aí de mais de 350 touros. E o segundo é a crença de que realmente o Senepol, desde que fruto de um trabalho diferenciado. Em que sentido? Eu, como médico veterinário, a gente sempre trabalhou com cruzamento industrial no tempo que não existia o Senepol. Então, inseminava, repassava. Os taurinos têm uma dificuldade maior a nível de Brasil Central por causa do calor, né? Então tinha que ser via inseminação. Então, nós que viemos dessa seara, a minha grande dificuldade foi como é que eu vou vender o Senepol enquanto raça pura? Então, assim, precisa avaliar. Sem avaliação não tem como vender animal diferenciado, mesmo sabendo que quando você avalia, você tira a cabeceira e tem o fundo que vai para descarte. Se você não avalia, fica tudo no mesmo bojo e você pode vender tudo como puro, né? Que é o que nós não fazemos, que nós não acreditamos. Então, no momento que você avalia, que você acredita na raça, como nós estávamos conversando,
nós produzimos aí, em média, 4.500 a 5.000 embriões. Todo o nosso rebanho está embasado no uso de tecnologias, né, para que o processo seja rápido, com acasalamentos dirigidos. Então, seu terceiro lugar depende disso, fundamentalmente. Primeiro, a aceitação do mercado, né, aquela história, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, o mercado aceita, porque você tem um produto bom, o mercado aceita. E assim o Senepol pode contribuir, inclusive no sul do país, já me adianto. Por quê? Porque a gente sabe que eu conheço o sul do país, Santana do Livramento, Uruguaiana, países, Pelotas, né? Está próximo da divisa aí com o Uruguai, regiões quentes aí que você conhece muito mais do que eu, que o verão é muito quente. Então, para quem já tem um taurino aí, como Devon, Angus, né, e trabalha com cruzamento, e quer ganhar em adaptação, mantendo 100% de sangue taurino, o Senepol é a melhor ferramenta hoje disponível. Pois é, me chamasse a atenção essa tua última frase agora, eu estudando um pouco, né, das raças, principalmente da raça da Senepol, me chamou a atenção, né, que, ao contrário das demais raças, vamos dizer, raças sintéticas, né, formadas a partir de duas raças, assim como, né, vamos usar o Brangus, Braford, Canchim, Santa Gertrudes, etc., eles são formados, vamos dizer, de uma síntese a partir de uma raça taurina com uma raça zebuína. E o Senepol, a gente pode dizer que ele é uma raça sintética formada a partir de duas raças taurinas, né? Que é uma de origem a raça Ndama, né? do Senegal, com o Red Poll, que é uma raça britânica perfeitamente adaptada aqui ao Brasil. No que tu vê algum diferencial nessa formação, né, no momento em que o Senepol não tem o sangue zebuíno? Bem, José Arthur, esse é um dos pontos fundamentais, né, que diferencia a raça Senepol nesses programas de cruzamento industrial para a produção de carne, né? O Senepol, primeiro, ele não tem um grau fixo em todo o seu processo de seleção, que foram mais de 100 anos na ilha de San Croix, no Caribe, uma ilha pequena, com características muito peculiares. Um lado da ilha chove próximo de 600 milímetros, aí você atravessa o outro lado da ilha, tem uma cadeia de montanhas, isso dá uma extensão máxima de 45 quilômetros, né? Então, tem fazendas no Brasil que são muito maiores do que isso. Você passa essa cadeia de montanhas e aí chove 1.600, 1.800 a 2.000 milímetros. Então, você tem numa ilha pequena, de um lado chovendo como no Brasil Central e do outro lado como a Caatinga nordestina, em termos de pluviosidade. Então, o Senepol, que foi desenvolvido nessa ilha, originário de duas raças taurinas, uma que é o Ndama do Senegal, como você falou, que é um parente lá atrás do Caracu, né, que é essa linha dos touros europeus, dessa linha crioula, né? E, pelo outro lado, o Red Poll, que é uma raça britânica de dupla vitidão. Então, quando você cruza o Senepol com raças taurinas, por exemplo, aí do sul, você tem 100% de heterose, porque você não tem, quando você cria Brangus com Brangus ou Brangus com o Angus, parte da heterose aqui você perde. Cruzando com o Senepol, você tem por 100% de heterose pela distância genética que essas raças possuem entre si. Uma outra vantagem é que, por ser um taurino adaptado aos trópicos, por ter se desenvolvido, ter sido selecionado numa ilha do Caribe, cujo paralelo, se rebatido ao sul, daria Rondonópolis, mais ou menos no Mato Grosso. Então, você imagina, uma ilha muito quente ao nível do mar, com muita umidade, né? Eu já estive na ilha e posso aqui registrar, você está caminhando no meio do curral, passeando no meio do curral, e sua camisa está molhada, né? Tamanha a umidade que existe no local. E com isso, você pode maximizar os resultados para aqueles que não trabalham com a inseminação artificial, né, que trabalham exclusivamente com a monta natural, já que você pode utilizar o Senepol tanto aí no sul
considerando que há épocas do ano que as temperaturas são muito quentes, como em especial aqui em todo o Brasil Central, Nordeste. Por quê? Porque você vai produzir o cruzamento industrial para aqueles que estariam alheio a esse benefício, que significa de 25% a 30% a mais de produtividade da porteira para dentro das fazendas, graças ao choque de sangue, que é um presente da natureza. Você está dando a oportunidade, então, que aqueles que não inseminam possam usar desse benefício através da monta natural. Bom, eu estava acompanhando aqui, quando estava falando, né, da presença do Cenepol aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Eu estava vendo que nas duas últimas edições da Expo Inter, né, nós tivemos em 2019 14 animais inscritos da raça Cenepol e em 2021 11 animais da raça Cenepol inscritos aqui, oriundos de criatórios aqui do Rio Grande do Sul. Quer dizer, já existe um movimento de participação da raça, embora, né, como digo, a raça ainda é muito pouco conhecida. E como tu disseste, embora você sendo o criatório mais antigo, são apenas, vamos dizer assim, em termos de seleção, apenas 23 anos de seleção. Como é que é a história desse trabalho com apenas 23 anos a chegar a esse nível de seleção, né, para que a raça, ou no caso o criatório da Grama, seja o terceiro maior vendedor de touros taurinos no Brasil? Bom, foi muito engraçado no começo, né, Zé? Porque a gente chegava nas feiras, nas exposições e falava, esse aqui é o Cenepol. Então ele vem para o Brasil no ano 2000, nasce os primeiros exemplares aí em 2002 e assim segue seu processo aí com a criação da Associação Brasileira dos Criadores de Cenepol, que hoje são mais de 1.000 associados, né? Criadores associados. Como a gente fala, é muito, mas ainda muito pouco diante do tamanho do Brasil. E a gente chegava na exposição e falava, isso aqui é o Cenepol, uma raça e tal. As pessoas falavam, o quê? O que é isso? De onde vem? E aí a gente repetia isso 1 milhão de vezes, né? Porque você repete. Não, esse é o Cenepol, que é o Enidano Red Pol, que vem do Caribe, que tem calor. E às vezes as pessoas não estavam ao lado do animal e diziam assim, mas isso é de comer, de beber, o que é o Cenepol, né? E o Cenepol, para você ter uma ideia, nós o conhecemos, nós trabalhávamos com programas de cruzamento industrial, né? Através da inseminação artificial, e produzimos a fêmea F1. E aí existe uma grande dificuldade com essa fêmea F1, que é o que eu coloco nela depois. Se eu voltasse para o zebuíno, eu perdia em precocidade, em qualidade de carne. Se eu voltasse para o Nelore, para o zebuíno, eu ganhava em adaptação, em rusticidade, mas perdia em produtividade. E aí entra o Cenepol para compor e fazer esse choque de sangue com adaptação e com produtividade dos taurinos. No Sul, com relação às exposições aí do Sul, a gente vinha numa... já existe aí, eu acredito que em torno de 15 ou 20 criadores de PO aí no Sul, né? Com o fechamento das barreiras, em função dos estados do Sul não ingressarem mais animais, porque são livres de aftosa sem vacinação, isso acabou reduzindo um pouco a velocidade de ingresso de genética aí no Sul. Entretanto, ainda entra bastante, há uma demanda alta que a gente atende por embriões, né? Criadores que estão ingressando na raça Cenepol para o PO através de embriões. As exposições aí vinham numa crescente, depois vem a pandemia, e tem uma característica muito interessante, que a gente vai nas exposições exclusivamente para mostrar os animais, porque pelo nosso estatuto da raça, o Cenepol está proibido de participar de exposições, né? Exposições fenotípicas. Nós acreditamos que esse é um legado que nós queremos deixar. Nós acreditamos que o animal tem que passar por todo um processo em que ele esteja apto funcionalmente. Isto é determinado ou destacado pelos técnicos da associação a partir de seus 14 meses de idade e avaliado. Hoje,
A raça Senepol possui um sumário único, né, oficial, que é comandado ou coordenado pelo programa Embrapa Geneplus. Então, a nossa participação em exposições é muito mais para prospectar e mostrar o Senepol, já que nós não participamos oficialmente, né, pelo nosso estatuto, de exposições. Realmente foi interessante, porque na participação, né, da Senepol na Expo Inter, todas as raças, né, até por regulamento, todas as raças, seja do passarinho ao maior bovino, todos eles passam por um julgamento de classificação. E a gente tem que fazer, né, o pessoal teve que fazer uma adaptação para que o Senepol, na verdade, participasse quase que como uma amostra, né? E são feitos, medidos alguns parâmetros lá, coisa e tal, e se elegeu, eu me lembro que elegeram na época, um animal o que mais se destacou para um grupo de criadores, que foi o representante, né, o representante da raça no desfile dos grandes campeões da exposição. Mas, como tu estava explicando o teu método, né, o método criatório da Fazenda da Grama, não é à toa, né, que vocês são tetracampeões no sumário oficial da raça Senepol, em vendas, né? Também, qual é o marketing, e além da seleção genética, que, né, por a eficiência dessa seleção, que mais que a Fazenda da Grama usa no seu marketing para chegar a esse volume de vendas? Bom, Zé, a primeira coisa que a gente acredita e trabalha forte, né? Tem um ditado que diz assim: quem chega primeiro bebe água mais limpa. Eu costumo brincar que é assim: quem chega primeiro tem que cavar o poço, né? Porque ainda não tem poço. Foi isso que a gente fez lá no ano 2000, abrir esse poço em busca dessa água pura, né? Dessa água cristalina. Então, assim, é muito trabalho, é dedicação exclusiva, alguns focos dentro desse projeto nosso. Primeiro, a seleção e qualidade das nossas informações. A gente tem todo um trabalho dentro da fazenda, com avaliação de machos, com avaliação de fêmeas. Temos o maior centro privado da América Latina para avaliação de performance para eficiência alimentar de forma eletrônica, né? Já são mais de 4.000 animais avaliados dentro da grama para eficiência alimentar. Então, assim, a gente não abre mão dessa clareza das informações, funcionalidade dos animais, e uma preocupação também muito grande, que é atender os nossos clientes, que acabam virando amigos, parceiros, da mesma forma que a gente gostaria de ser atendido, né? Quando você vai num restaurante, numa loja, às vezes você quer trocar um produto, faz uma queixa, que é natural. O que você quer? Você quer ser atendido, né? E as queixas nos dão a oportunidade de rever alguns erros e nos tornarmos mais profissionais, de forma bastante humilde, sincera, mas nos dão a grande oportunidade de fidelização dos nossos clientes. A raça Senepol continua crescendo aí a margem de 20% a 25% ao ano, nesses últimos 23 anos. Isso é uma sequência que vem acontecendo. E para você ter uma ideia, né, há um time entre você adquirir um animal e fazer uma recompra, né? Então, hoje, mais de 60% das nossas vendas são para clientes que já se tornaram parceiros, amigos, fidelizados, e 40% das vendas para novos clientes, né? Então, a gente preocupa muito com o pós-venda, com a entrega. Pra você ter uma ideia, após um leilão, nós já levamos touro aí para o Rio Grande do Sul. Hoje nós rodamos o Brasil todo fazendo uma entrega gratuita dos nossos animais. São mais, a cada leilão, Zé, saem 3, 4 carretas que rodam mais de 35 mil quilômetros. Vão para o Ceará, vão para o Maranhão, vão para o Humaitá, no Amazonas. Então, é toda uma operação de logística que a gente acompanha passo a passo, obviamente com uma equipe parceira muito comprometida, mas que a gente não abre mão de lá na frente estar falando diretamente, olho no olho com o nosso cliente e dizer, o que nós temos para melhorar, o que nós precisamos acrescentar, justamente para vender aquilo
não só enquanto produto, vender aquilo enquanto serviço, da mesma forma que você gostaria que fizesse com você. Não, tá interessante né, essa tua metodologia. Mas uma coisa que eu estava me lembrando aqui, que não chega a ser uma preocupação, nos julgamentos das demais raças, né, existe o jurado que compara animais, coisa e tal, e consegue selecionar, ó, esse aqui é o grande campeão porque é melhor do que o reservado por esse e tal motivo. Como é que é feita essa seleção? Quais são os parâmetros né, que a Associação do Cenepal usa para fazer uma definição? Ó, o touro desse aqui do Júnior Fernandes é melhor do que o do Zé Arthur por quê? Onde é que... Como é feita essa diferenciação? Já que, como tu disseste, são usados apenas alguns parâmetros. Muito interessante sua pergunta. Como o Cenepal não participa de exposições, o que é a exposição? É uma informação, até certo ponto, subjetiva, porque cada um olha e vê uma coisa, mesmo que sendo por técnicos experientes, cada um tem suas crenças, suas convicções. Então, são observações que você faz a nível do olho, do visual. Então, como nós fazemos no Cenepal? Todos os animais que são passíveis de registros, né, após confirmação de DNA, todas essas questões operacionais, procedimentais, um técnico da associação faz a visita a partir dos 14 meses para a avaliação funcional desses animais. Então, ó, esse animal está dentro do padrão racial, peso compatível com a idade, características fenotípicas. Todas essas questões são avaliadas pelo técnico que emite o registro definitivo. Atrelado a isso, como é que nós comparamos animais de diferentes fazendas que possuem registro definitivo? Ou esses animais são avaliados em provas intra-rebanho, dentro do próprio rebanho, e que são comparados grupos de contemporâneos pela sua performance. Então, aí o que nós avaliamos? Peso, ganho de peso, avaliação de carcaça por ultrassonografia, avaliação reprodutiva dos machos, né? Circunferência escrotal, exame andrológico. Nas fêmeas, ultrassonografia de útero e de ovários para ver precocidade sexual, prolificidade, que é a capacidade de produzir embriões em programas de FIV. Então, todos esses dados em provas eficiência alimentar, que nós fazemos na grama, outros criatórios fazem também. Então, todas essas avaliações de performance são feitas dentro das fazendas ou entre fazendas, que são provas oficiais, provas extra-rebanho, que nós chamamos. Por exemplo, a associação agora está coordenando uma prova que acontece em Araçatuba, num centro privado de performance, para avaliação dos melhores touros da raça em performance. Então, não adianta ser bonito, ser aquilo que você gostou no olho. Ele precisa disso, mas ele precisa da carcaça. Então, assim, são aquelas medidas. Sabe quando você vai no médico, ele fala, ó, tá legal, já entendi, mas agora você vai fazer o exame tal, que eu quero te conhecer por dentro. É isso que a gente faz nos animais, né? Conhecê-los através daquilo de forma bastante objetiva que os olhos não conseguem ver. Tem uma frase que eu uso, que é o seguinte: se a aparência revelasse a essência, o sabor seria desnecessário, né? Então, a aparência não é tudo, né? Então, precisa ter sabor, precisa ter qualidade intrínseca nesses animais, que nós detectamos pelas performances, dentro ou entre rebanhos. Todos esses dados vão para o programa Embrapa GenePlus, que, associado a uma avaliação genômica desses animais, geram as DEPs e ranks. Foi nesse sumário, que é o sumário oficial, que nós nos tornamos, nos 4 últimos anos consecutivos, tetracampeão, fazendo o primeiro colocado em performance, que sempre nesses casos é um touro que está em uma central. Hoje o líder do sumário é o ZT Topázio 5251, né, o primeiro colocado geral em mais de 2.800 touros avaliados, que está na ABS coletando sêmen. Quais são... Bom, tu explicasse desse teu touro, né, grande
Mas tu tem um programa também chamado do programa Safiras. O que vem a ser o programa Safiras, que trata, né, dar uma atenção às fêmeas da raça? Isso. Nós começamos aí no ano 2000, e como médico veterinário eu tinha uma grande dificuldade, que era assim, como é que eu vou vender esses produtos? O Zé vai lá na minha fazenda, como é que eu falo? Ah, porque ele é bonito, porque ele é isso, porque eu vou puxar no cabresto. Não entrava isso na minha cabeça como técnico. Então, coincidiu com o meu mestrado, doutorado, nós criamos um programa de avaliação de fêmeas, visto que o Cenepol sempre cresceu no Brasil, no caso da raça pura, através da utilização dos programas de fertilização in vitro, da FIV. Então, o indivíduo quer entrar na raça Cenepol, ele vai lá, ele compra 3, 4 fêmeas, 5 fêmeas, 10 fêmeas, dependendo do tamanho do projeto dele, e multiplica isso através da FIV, que é muito mais rápido, muito mais eficiente do que se você for reproduzir, e muito mais viável economicamente do que você sair comprando 100 fêmeas PO para fazer 100 produtos através da inseminação da monta natural. Então, o que nós precisávamos? Nós precisávamos de um programa que, em idade jovem, eu pudesse separar na prateleira para você. Ó, isso aqui é doadora, isso aqui é uma matriz, que é como assim a gente classifica. Como que nós fizemos isso? Inicialmente, isso começou no ano de 2009, né? Depois em 2013, com a utilização da avaliação também eletrônica para eficiência alimentar. Então, nós temos um conjunto de características que são avaliadas nessas fêmeas, todas as características de impacto econômico para a pecuária de corte, como na carcaça, área de olho de lombo, espessura de gordura, marmoreio, peso, ganho de peso, eficiência alimentar, funcionalidade, precocidade sexual, capacidade de produção de ócitos em FIV. Então, aquela fêmea vai dar mais embrião, menos embrião. Tudo isso é somado, criado o índice Safiras, e ao final nós sabemos, ó, essa daqui é para utilização em programas de FIV. Essas daqui nós indicamos para você para utilizar em programas reprodutivos de inseminação artificial. E essa daqui, meu amigo, são as fêmeas que nós indicamos como matriz. Então, existe, óbvio, uma diferença no investimento de acordo com o objetivo do seu negócio. E o Safira, por essa razão, foi premiado internacionalmente, né, por ser um programa que dava condições ao cliente de adquirir um animal que fosse assertivo, no sentido de que estaria indo ao encontro dos objetivos finais desse cliente. Bom, excelente programa, né? Bom, nós falamos, né, da genética, da criação, do criatório, mas aquela pergunta aí no gancho. Como é que funciona? Como é que funciona a raça Cenepol nos rendimentos de carcaça, em velocidade de ganho de peso, né, até o abate? Como é que é o desempenho da raça no mercado da carne? Bom, Zé, hoje não existe, nós já estamos trabalhando junto à associação, não, ou através da associação. Nós já temos, através da Celeiro Carnes Premium, lá em Mato Grosso, uma etiqueta de carne Cenepol. Hoje o volume, se você pensar em carne Cenepol e o tamanho do Brasil, ele fica muito espalhado, ele fica muito disperso, pulverizado. Então, fica difícil você conseguir concentrar os abates especificamente de Cenepol. O que acontece é que o Cenepol, por ser muito parecido em termos de carne, muito semelhante, os abates técnicos demonstram isso com superioridade para lá ou para cá, dependendo do indivíduo utilizado enquanto reprodutor. Mas poderia dizer para você com muita tranquilidade que a carne do Cenepol é muito semelhante à mesa na hora que você coloca, muito semelhante ao Angus na hora que você coloca no prato. Em termos de rendimento de carcaça, qualidade de carne, área de olho de lombo, hoje nós temos linhagem com marmoreio tão alto quanto ao do Angus. Então, as carnes são muito semelhantes, né? Como eu disse, a gente já tem esse primeiro trabalho de uma carne
certificada com etiqueta especificamente Senepol, tem outros trabalhos menores, né, mais regionais também dessa forma, mas a grande maioria entra em programas, vamos dizer, que independe de raça, como o 1953, JBS, outros programas do Minerva, por exemplo, que o Senepol entra como uma carne de qualidade sem uma etiqueta específica na gôndola ainda, pelo seu volume e constância nos abates, que fica difícil em função dos tamanhos do Brasil, mas a gente tem certeza que isso vai chegar também. Muito bem. Júnior Fernandes, agradeço demais a tua participação, né? Não é à toa, com todo esse teu trabalho, que né, o grupo Grama chegou ao top 3, né, o top 3 desse ranking promovido pela revista AGPEC, né, dos maiores vendedores taurinos no Brasil. Júnior, eu agradeço demais a tua participação, as tuas informações, e eu deixo um espaço aqui para as tuas considerações finais. Bom, Zé, eu que agradeço aí, parabéns pelo trabalho de vocês aí, de engrandecimento da pecuária a nível nacional, né? Sei toda a capilaridade, a penetração do programa. Então, a gente quer deixar a Grama de portas abertas aí, tanto para visitas, às vezes quem esteja passando por aqui, nós estamos bem no centro do estado de São Paulo, e nas nossas mídias sociais, no nosso site, senepoldagrama.com.br. Ali você tem meu WhatsApp, meu contato, você vai falar direto comigo. Então, mais uma vez, a gente entende que o Senepol é uma ferramenta que tem muito a contribuir com a pecuária nacional, sabendo da importância do Brasil a nível mundial e saber que nós podemos, através dessa proteína vermelha maravilhosa, contribuir aí para um país mais produtivo e um mundo com menos fome, com mais condições de igualdade. Então, muito obrigado, esse é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, esse foi o criador Júnior Fernandes, da raça Senepol, top 3 no ranking da revista AGPEC, que elenca os 100 maiores vendedores de raças taurinas. O programa Hora do Boi volta na próxima semana, sempre lembrando, não esqueça, deixe o seu like e agite ali o sininho para receber informações classificadas e melhoradas toda semana. Até a semana que vem.